Bom, boa noite, pessoal. Tudo bem? Boa noite, pessoal. Essa semana a gente preparou para vocês uma aula sobre América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial. É importante a gente sempre pensar que muitos dos materiais que a gente tem acesso focam numa perspectiva que a gente chama de eurocêntrica, né? Que é onde a Europa é o centro dos acontecimentos e pode parecer que nada acontece no resto do mundo, e na verdade não é bem assim, né? Até esse nome, né, América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial, já faz parte disso, né? O referencial de tempo aqui ainda é a Segunda Guerra Mundial, que foi desencadeada na Europa, né? Apesar de todo o mundo ter se envolvido direto ou indiretamente. Mas a gente tem sempre que questionar esses marcos, né? Esses marcos mesmo, né? Numa trajetória da humanidade em que esses referenciais tendem sempre a voltar para a Europa. Então, pensando nisso, a gente trouxe aqui esse tema sobre a América Latina. E, claro, é um tema que cai muito nas provas. E como a gente disse antes, como temos pouco tempo para trabalhar com vocês, a gente tentou escolher o que cai com mais frequência. Nesse América Latina no pós-Segunda Guerra Mundial, isso é um tema que a gente vai começar agora, que a gente vai tratar hoje, especialmente da Revolução Cubana, depois do período democrático com o fim da era Vargas, da ditadura do Vargas, conhecida como Estado Novo, até o início da ditadura de 1964, então esse período democrático ali, e depois vamos estudar a própria ditadura civil-militar de 1964. Então, seria América Latina pós-Segunda Guerra Mundial, a partir desse contexto, certo? E o foco de hoje é a Revolução Cubana. E vocês precisam ter em mente também que, mesmo que a gente tivesse começado nossas aulas lá no início do ano, a gente não teria tempo de abranger todos os temas, né, que poderiam cair no Enem. E não só isso, tá, gente? Não é nossa intenção aqui oferecer aulas puramente para vocês fazerem essas provas, né? Pensem que são conteúdos que explicam o nosso mundo hoje, tá? Então, quando a gente não conhece o nosso passado, a gente tem muita dificuldade de compreender o nosso presente. Com certeza a gente não vai compreender ele na sua complexidade se a gente não estudar os acontecimentos que formaram o mundo como ele é hoje. Sim, e é uma missão de todo professor sério que trabalha os seus conteúdos demonstrando a importância dos valores democráticos, dos valores que nos permitem trabalhar justamente essa diversidade de conhecimentos. Exatamente. Então, vamos lá. Mais uma vez, como a gente diz, trabalhar esse tipo de conteúdo, uma Revolução Cubana, que é uma revolução que é chamada de revolução, que também é um termo político, né, como a gente diz. Uhum. Ela faz parte de um processo de uma ditadura comunista que acontece em Cuba. Isso não quer dizer que a gente está apoiando isso de forma nenhuma. A gente vai trabalhar da forma mais, como que se diz, mais rigorosa historicamente. Isso não quer dizer que a gente é neutro. O que a gente está produzindo aqui é, novamente, uma valorização do estudo democrático de vários e todo e qualquer conteúdo. Bom, alguns antecedentes cubanos. O que acontece? Em 1901, Cuba produz uma constituição que era completamente atrelada aos interesses estadunidenses. E por quê? Porque os Estados Unidos tinham um interesse muito grande na produção de açúcar de Cuba, nos canaviais e nas usinas de Cuba. Grande parte dos grandes proprietários latifundiários cubanos, em Cuba, aliás, eram estadunidenses. Então, os Estados Unidos, como ele já vinha fazendo desde o século XIX, com a doutrina Monroe,
ele procurava fazer com que os governos da América Latina tivessem direcionamentos a partir dos interesses estadunidenses, certo? Então, o que acontece? Até hoje, inclusive, os Estados Unidos tem uma certa área em Cuba, onde hoje, como a gente está apontando ali, é uma base militar. Bom, o que acontece? Acontece uma eleição uma eleição em Cuba, uma eleição democrática, né, que tem um funcionamento de um regime democrático ali desde o começo do século XX, mas especialmente voltado para os interesses estadunidenses. E o Fulgêncio Batista, que foi um dos presidentes de 1940 a 1944, quando ele está prestes a perder o poder, ele produz um golpe. Quando ele se recandidata em 52, tá, pessoal? Sim. Então tem um período que ele não está diretamente vinculado ao poder, mas sempre estava ali nos bastidores da história. Sim. É preciso pensar também, e isso diz respeito muito ao nosso tempo hoje, né? Por isso que a gente começou falando sobre a gente compreender os nossos passados, né? São muitos passados, para a gente compreender o nosso presente, diz respeito a essa não aceitação de uma derrota numa eleição democrática. Tem tudo a ver com o nosso presente hoje, né? A gente poderia, né, debater um pouco isso, mas, enfim. Fica aqui a reflexão, né, através desse conteúdo. Fica abertura para essa reflexão, né, esse convite à reflexão. Quando o Fulgêncio Batista ele não aceita o resultado das urnas, é aí que ele toma o poder, né, e se torna um ditador de 52, né, 1952 a 59, que é quando ocorre a Revolução Cubana e ele é deposto. Isso é muito importante, gente, porque ele, né, esse ditador, ele teve uma reformulação geral no que tange à própria legislação de Cuba, né? Ele suspendeu a Constituição de 1940. Né? 1901. 1901? Sim, a Constituição é em 1901. Constituição de 1940. Foda isso aí. Cortar isso, né? Então, ele teve várias ações, né, ditatoriais, como era de se esperar, entre elas suspender a Constituição, suspender o direito à greve. O direito à greve é um direito básico de todo trabalhador, ele precisa ter esse direito, né? As constituições, a partir do século XX, permitem isso, por questão de demandas dos próprios direitos, de demanda por melhores estruturas de trabalho, de infraestrutura social, enfim, né? Então, quando se suspende o direito à greve, tem algo errado acontecendo. Exatamente. Tá? Claro, greves, claro, legalizadas. Claro, legalizadas, que demandem por direitos para a categoria, né? Não é uma greve isolada de um indivíduo ou de um grupo que, como está acontecendo na nossa atualidade, hoje, né? É um grupo de indivíduos que simplesmente também não aceitam o resultado das urnas. Sim, as greves foram uma conquista muito importante dos trabalhadores durante o século XX, como a professora disse, para conseguir direitos à melhoria de condições de vida. A greve não pode e não é usada, não é assegurada nas constituições democráticas para destruir a própria democracia. Exato. Certo? Como o que está acontecendo neste momento. Exatamente. E ele teve e ele, né, exerceu, a partir da posição dele como ditador, ele teve uma modificação na legislação muito drástica a favor dele, muito violenta, que é o restabelecimento da pena de morte. A pena de morte aqui foi usada amplamente para a perseguição de oposições políticas. E isso é um movimento muito sério, que acarretou inúmeras violências de ambos os lados, obviamente. Execuções públicas, literalmente, para
instigar o medo. E o medo, gente, como a gente comentou lá no início das nossas aulas, o medo é um sentimento muito poderoso. Ele leva a gente a cometer atrocidades. E ele leva a gente também, a gente enquanto ser humano, e ele leva a gente também a não procurar pelos nossos direitos, a não se fortalecer nesse sentido, né? Se fortalecer a partir de sindicatos, né? Que também foram proibidos. Enfim, o medo é um sentimento muito poderoso, a gente não pode negligenciar ele. Sem dúvida. Então, portanto, essa ditadura foi financiada pelos estadunidenses com medo, pelo governo estadunidense, com medo de perder os latifúndios e os interesses que eram defendidos sobre a venda, a produção de açúcar ali em Cuba, que era um centro muito importante de produção de açúcar. E que tinham muitos americanos morando em Cuba nesse momento. Sim, eles eram a maior parte dos grandes latifundiários, donos de terra. E a ditadura assegurava isso. Exatamente. Além disso, então, para assegurar isso, as execuções públicas, o apoio financeiro dos Estados Unidos, o apoio logístico, né? Ou seja, de transporte de produtos, medicamentos, e a censura midiática foi instaurada. Todos esses elementos para garantir esses interesses estadunidenses. Exato. E isso faz parte de um contexto mais amplo daquilo que a gente tratou na última aula, do contexto da Guerra Fria, certo? Porque a Guerra Fria, quando a Segunda Guerra Mundial acaba, se instaura essa oposição, esse medo do comunismo no Ocidente e o interesse, principalmente a partir da União Soviética, de tentar fazer com que outros países adotassem ideologia comunista. Exatamente. E é nesse interior que a União Soviética ela financia, auxilia um grupo a derrubar essa ditadura e instaurar outra. Então, isso é depois, né? Não exatamente nesse momento. Mas durante a ditadura, além dos sindicatos, do direito à greve que foram suspensos, também foram suspensas as manifestações estudantis e foi instaurada uma censura midiática que é de se esperar de qualquer ditadura, absolutamente qualquer ditadura. Quando a gente comentou sobre a Revolução Russa, Revolução/golpe, né, como o professor Cleiton acabou de comentar, a gente precisa sempre pensar nesses dois conceitos, que eles são utilizações políticas, mas quando a gente estava falando sobre Revolução Russa, a gente também comentou sobre essa mesma censura midiática naquele momento. Com certeza. Uma população, qualquer que seja, claro, ela tem o direito de lutar contra qualquer governo tirano. E foi isso o que a população estava fazendo nesse momento, para derrubar esse governo. O problema é quando se instaura o outro. Que é o que nós vamos tratar a partir de agora. Então, começou uma série de movimentos de guerrilha, né? Sob liderança do Fidel Castro, do Raul Castro, que é irmão, né, do Fidel Castro, do Camilo Cienfuegos e do Ernesto Che Guevara, né, que ficou conhecido como o Che Guevara. Né? Esses movimentos, né, vão sendo realizados de forma a pequenas rebeliões localizadas que vão crescendo e tomando um grande porte ao redor de todo o território. Né? Foi uma tática muito utilizada nesse período, que a gente vai explicar melhor daqui a pouquinho. Mas eles tomam o poder em 1959 e o Fulgêncio Batista ele foge para a República Dominicana. Bom, a gente faz aqui uma citação do Hobsbawm, que é um historiador muito importante, que diz, abro aspas, desmoronou assim a oposição de todas as classes políticas, da burguesia democrática aos comunistas, se uniram contra ele, e os próprios agentes, soldados, policiais, torturadores do ditador concluíram que o tempo dele se esgotava, ou seja, do Fulgêncio Batista. Então, o que acontece? A sociedade civil e a maior parte das autoridades do governo anterior, eles adotam, eles se simpatizam, a maior parte deles, com um novo regime que se instaura uma ditadura comunista no país. Como a gente apontou já anteriormente, o comunismo não se manifesta como ditadura ou com algum autoritarismo necessariamente. Pode ser uma ditadura muito violenta,
Como a gente vem trabalhando. Mas também ele não depende, os comunismos e socialismos, de instituição de ditaduras. Diferente de movimentos de extrema-direita, que se não são autoritários, se não são ditatoriais, eles são autoritários, por definição. Sim. E veem opositores como inimigos a serem destruídos. É muito importante a gente apontar isso. Então, existe um conflito de interesses aí em Cuba nesse momento, né, entre os Estados Unidos e esse novo governo. E aí o que acontece, né, por conta, né, das diretrizes, das orientações ideológicas desse novo governo, eles iniciam uma ampla reforma agrária que nacionalizou as refinarias de açúcar, que fazia parte dos principais interesses dos Estados Unidos ali. A partir disso, o mercado cubano volta-se para os soviéticos e deixa os Estados Unidos de lado. Isso. Então, vocês percebam, imagina, como que uma ilha tão pequena na América Latina consegue se manter mais ou menos autônoma, né? Mais ou menos no sentido da influência soviética, mas consegue se manter como uma frente à maior potência econômica e militar do mundo, os Estados Unidos. O que acontece é o seguinte: Cuba, ela é primeiramente, ela teve um investimento dos soviéticos, que também eram a grande potência mundial bélica e econômica junto dos Estados Unidos naquele momento. Primeiro, esse financiamento. Em segundo, eles conseguiram se opor aos americanos, porque Cuba, se vocês olharem no mapa, infelizmente a gente não trouxe aqui, peço desculpas, eu devia ter inserido no slide, quando a gente olha no mapa, a gente vê que ele tem um posicionamento muito estratégico geograficamente em caso de algum tipo de ataque militar, no sentido de que Cuba, o governo cubano que se instaurou a partir de então, ao se aproximar dos soviéticos, eles conseguem, naquele lugar, fazer uma base militar soviética. Então, eles conseguem, através daquela ilha, em Cuba, construir um lugar importante para pressionar os Estados Unidos. Não interferir mais. Isso, a não interferir lá. E também durante essa Guerra Fria, né, durante as crises dos mísseis, né, onde teve o debate do perigo real desses países trocarem mísseis nucleares, Cuba foi um lugar importante, um lugar estratégico importante para isso. Então, é isso que vocês têm que ter em mente. E o que acontece? Durante esse período, isso é visto como uma ameaça muito grande para os estadunidenses, porque quando Cuba se transforma num país comunista, isso era visto como uma possibilidade real dos soviéticos conseguirem influenciar outros países na América Latina, né, de conseguirem financiar. Os Estados Unidos, o que faz? Comete a mesma violência que eles denunciavam. Eles financiam várias ditaduras na América Latina para tentar impedir o avanço do comunismo. Ditaduras brutalmente, profundamente violentas, né? Como a nossa própria, a partir de 64, a ditadura civil-militar brasileira. E muitas outras na América Latina que aconteceram. Bom, mas então, assim, os Estados Unidos não deixa barato, né, essa tomada de poder pelos comunistas dentro desse grupo que a gente acabou de comentar. Então, em 61, eles rompem as relações diplomáticas com Cuba e tentam dar um golpe de Estado, né, que não foi bem sucedido e traz consequências, né, aumentando o prestígio do governo revolucionário. Porque a gente tem que pensar o seguinte também, pessoal. Antes da tomada de poder pelos comunistas, né, e por muito tempo durante, né, o governo comunista, Cuba tinha um abismo social entre ricos e pobres. Né? Esse abismo social ele deixa de existir porque as propriedades privadas, né, principalmente inicialmente dos americanos, são tomadas, mas a população continua passando muita necessidade por muito tempo. Então,
com essa tentativa de golpe, existe também, né, uma comunicação entre governo e população de que o país estava sofrendo esse golpe e que isso foi evitado por conta do governo em vigência, né, nesse momento. Sim. Isso aumenta muito o prestígio dos comunistas que estavam no poder. Sim, é importante a gente salientar que Cuba ela se torna uma frente importante política contra o imperialismo estadunidense. Sim. E, ao mesmo tempo, ela consegue, esse governo comunista consegue reverter vários desses problemas socioeconômicos que aconteciam no país. Com o tempo, sim. Com o tempo. A princípio, é claro que depois começa a gerar certos problemas. Exato. E, né, já adiantando, Cuba tem que fazer uma abertura econômica, né, porque ela não consegue se manter de forma autossuficiente mais, assim como aconteceu na União Soviética. Exato. Mas o que acontece é o seguinte, eles conseguem garantir vários acessos a vários serviços básicos para a população, né, de saúde, educação. Coisas que não existiam antes, tá, exatamente. Gente? E diminuir a desigualdade social. Claro que às custas de um Estado ditatorial, uma nova ditadura que foi bastante opressora contra todo qualquer opositor. Exatamente. Ela exerceu e se utilizou muito da violência estatal. Eu vou fazer só um parêntese, só porque o professor Cleiton comentou sobre essa necessidade de abertura desses países comunistas. A gente tem que pensar, pessoal, que a partir do século XX a gente está vivenciando uma forte globalização. Não existe um país que seja completamente autônomo na sua totalidade e possa existir isoladamente de outros países. A nossa realidade, na nossa contemporaneidade, não funciona mais dessa forma. Então, isso também diz respeito à União Soviética e também diz respeito a Cuba. E a gente vai falar um pouco melhor sobre isso no decorrer da aula, mas a gente precisa ter isso em mente. Até porque, para a gente frear uma nova ascensão de um medo, né, voltando, que é um sentimento muito poderoso, de um conto da carochinha de volta ao comunismo, que nunca existiu, pelo menos no Brasil. Tá? Então, a gente precisa ter isso em mente para a gente barrar qualquer notícia falsa, né? Eu acho que o título notícia nem caberia. Qualquer fofoca que possa surgir. Mentira. Qualquer mentira que possa surgir nessa situação que a gente está vivendo. Sim, a gente não pode esquecer que esse fantasma do comunismo é sempre usado como uma mentira para tentar organizar golpes, né, para governos perseguirem opositores, certo? Inclusive opositores opositores a políticas de direita. Exato. Não podemos esquecer que todo posicionamento político que não ameaça a democracia, ele é completamente legítimo. E quando esses governos utilizam desses argumentos sobre combate ao comunismo, eles estão se utilizando de uma mentira para tentar colocar a população contra os seus opositores políticos. E a gente claro, existem alguns lugares onde, sim, tentou se organizar, né? Teve organizações tímidas, né? Tímidas, sem poder nenhum de tomada de poder, ou sem interesse nenhum de tomada de poder. Como a gente disse, posicionamentos socialistas e comunistas não são, por definição, necessariamente autoritários ou ditatoriais. Exato. Podem ser. E lembrando, gente, uma tomada de poder, né, a gente tem falado isso muito nas nossas aulas, mas é fundamental a gente lembrar disso. Qualquer tomada de poder precisa ter apoio popular. Nenhuma tomada de poder funciona sem apoio do povo. Se o povo não quer, não se sustenta. Sim. A história mostra isso. Então, a gente precisa recuperar da história essas informações para que a gente não seja levado por uma histeria coletiva com base em medo, em instauração de medo. Tá? Depende de dois fatores, basicamente, né? Apoio popular, como a professora disse, e o interesse da elite econômica.
Uhum. Certo. Nenhuma revolução se sustenta. Nenhuma revolução, não, gente. Esquece isso. Nenhuma guerra se sustenta sem dinheiro. Não tem como comprar nada sem dinheiro. E uma guerra é baseado em dinheiro. A gente já falou isso no século XX, uma guerra baseada em dinheiro. A gente já falou isso ao longo de basicamente todas as nossas aulas. Então, não percam isso de vista quando vocês se depararem com alguma mentira que possa circular por aí. Sim, e aí, para a gente finalizar esse parênteses, eu só queria destacar mais uma coisa. Confirmem ou não informações nesse pequeno dispositivo que todos vocês têm. Isso aqui é um computador, a gente tem acesso à internet através dele. Então, usem ele como ferramenta a favor de vocês para que vocês não sejam mobilizados pelo medo. Exatamente. Como a gente está dizendo, estudar um conteúdo como esse é importante principalmente para a nossa autonomia de pensamento. Isso. Certo? E o modelo que a gente trabalha, conhecimento, e a gente aprende a trabalhar nas universidades é a partir da autonomia do pensamento. Não é para ideologizar ninguém. É para ensinar as pessoas a pensar por si próprias. Exato. Eu quero fazer mais um parênteses aqui e fazer um salto temporal no passado, de Cuba. A gente começou já falando do começo do século XX, da Constituição 1901, de um período democrático e depois de um golpe de extrema-direita, financiado pelos Estados Unidos, e depois da Revolução /golpe cubana soviética, né, comunista. Mas é importante a gente lembrar, Cuba, durante o século XVIII e XIX, vai se tornando essa potência em torno do açúcar através dos interesses estadunidenses e do modelo escravagista ocidental, certo? Cuba era um país profundamente inserido nessa lógica escravagista. É um país que possui uma grande parte da população negra, que são descendentes de pessoas que foram retiradas de seus reinos, de suas nações, de seus povos, dos mais diversos na Europa, e escravizados nesse grande sistema capitalista de produção em larga escala, seja de açúcar, de café, de algodão. Bom, agora, dando continuidade. Então, Cuba era herdeiro desse tipo de mentalidade, sim, tá, gente? É por isso que o domínio dos Estados Unidos era tão forte ali. Sim, por isso que era uma sociedade tão desigual, fruto de um colonialismo escravagista. Muitas semelhanças com o Brasil. Sem dúvida. Então, voltando a esse momento, né, da tentativa de golpe, então, após... Na metade do século XX. Já na metade, sim. A Cuba passa a ser um território estratégico para a União Soviética e inicia, né, essa tensão da crise dos mísseis, que era baseada na tentativa de instalar uma base militar soviética ali, né, por conta desse ponto estratégico que o professor Clayton adiantou. Por conta dessa situação toda, né, e também do próprio governo comunista não se opor, né, não se opor abertamente a isso, Cuba foi banida da Organização dos Estados Americanos por conta, né, dessa acusação de disseminação, de subversão pelo continente. Que não passa de uma desculpa, na verdade, com o famoso medo do comunismo. Exatamente. Deixa só a Nívia entrar aqui. Ué? Ei, Nívia, tudo bem? Olá, Nívia. Bem-vinda. Boa noite. Bom. Você quer continuar? Claro. Então, o que acontece? O governo Kennedy, ele tenta frear esse avanço das ideias comunistas, socialistas, ideias de esquerda em geral, como a gente estava dizendo. Existe um esforço estadunidense em influenciar, em manter os seus interesses na América Latina, em geral, e ele também realiza isso no pós-guerra, na Europa, através da doutrina Marshall, que a gente já trabalhou em outras aulas, né? Ou seja, a dependência dos europeus para reconstruir os seus países no pós-guerra
de comprar e vender produtos, comprar produtos estadunidenses, né, e em troca deles, dar prioridade aos produtos estadunidenses, em troca deles fazerem empréstimos para a reconstrução europeia. Isso é muito importante a gente contar aqui, porque o que acontece? A lógica estadunidense, durante todo o século XX, e ainda hoje, ela está pautada muito no interior das guerras e do financiamento de governos que defendem os seus interesses. Os Estados Unidos derruba e constrói governos simplesmente para defender seus interesses. Uhum. A gente poderia tratar aqui da República Dominicana, por exemplo, mas não é o foco da aula, mas eu instigo vocês a procurarem se informar sobre os governos. Lá, a produção era muito voltada para a produção de banana. E como a banana se torna um produto extremamente popular nos Estados Unidos, o governo estadunidense financia um golpe e coloca o empresário de bananas lá simplesmente para manter seus interesses de compra e venda de bananas. Daí que vem, inclusive, o termo República das Bananas, nesse sentido de repúblicas frágeis, certo? Um terceiro ponto que é muito importante para a política estadunidense internacional é a dependência. O capitalismo liberal ele produz isso. Então, o interesse da pobreza, da dependência através de empréstimos, da dependência de mercados, isso é muito empréstimo internacional, tá, sim, gente? sim. Não é empréstimo do banco, não. Sim, com certeza. Né? A gente está falando do grande capital, do grande jogo, né? Então, o interesse pela dependência, o interesse da pobreza, que ela exista, para causar dependência. Isso tudo é muito importante para essa lógica capitalista liberal, ok? Exatamente. Então, como o governo de Cuba passou a apoiar outros movimentos guerrilheiros, né, os Estados Unidos começa a ter uma política de oposição. Né? Começa não, né? Sempre teve, mas intensifica uma política de oposição que é de apoio aberto e não aberto, né, muitas vezes, a golpes militares ao redor do continente, tudo com a intenção de frear essa suposta tentativa de expansão do comunismo. Suposta não, porque em muitos âmbitos ela era real. Por exemplo, né, na Bolívia, onde o Che Guevara foi morto, né, em 62, essa exportação do método de guerrilha foquista, né, que a gente vai falar um pouco do foquismo, né, que a gente vai falar um pouco sobre ele daqui a pouco, ela foi real, né, muito diferente do que foi no Brasil. E aí, nisso, a gente tem que pensar que a maior parte dos demais países da América Latina, eles são muito pequenos, pessoal. São muito pequenos. Diferentemente do Chile, da Argentina e do Brasil, né, que são países bem maiores, os outros países da América Latina são territorialmente bem menores. O que essas táticas mostra que essas táticas de guerrilha foram muito bem desenvolvidas ali, né? Elas funcionaram bem em determinados países. Não é o caso do Brasil. A gente tem que pensar que o Brasil é o maior país da América do Sul em questão de extensão territorial, e essas táticas jamais funcionariam aqui, porque a gente é um país de proporções continentais, tá? Então a gente tem que pensar isso, a gente tem que ter isso em mente. Cuba é uma ilha, né? O Cuba cabe na maior parte dos estados brasileiros. Então a gente tem que pensar que ali esses métodos funcionaram muito bem. Aqui não foi o caso, né? Como não seria. E tem uma outra questão que é muito importante a gente ter sempre em vista. Ainda que exista a possibilidade, por exemplo, de certos grupos se organizarem em torno de comunismos ditatoriais, com esse interesse de guerrilheiros, nesse interesse, existe uma infinidade de formas do Estado lidar com isso, que não seja através da produção de ditaduras de extrema-direita. Que não seja de violência. Exatamente. Da perseguição, de assassinatos,
certo? Existe uma infinidade de formas legais de lidar e conviver com oposições políticas que não seja extremar para o outro lado, usar isso como desculpa para realizar exatamente o que se acusa o outro lado de querer fazer. Bom, então, nesse momento, Estados Unidos, em oposição direta a Cuba, né, nesse medo irracional e racional da expansão do comunismo, apoia governos ditatoriais ao redor da América Latina, sendo o Brasil um deles, como a gente vai ver. Então, a Revolução Cubana foi uma via de solução dos problemas da miséria e ditadura, produzindo outra ditadura, mas que eram produzidos pelo subdesenvolvimento, porque as soluções não apontavam para o não alinhamento com os Estados Unidos no fim da Segunda Guerra Mundial. Então, depois de 25 anos de Revolução Cubana, pode-se dizer que o governo cubano erradicou o desemprego, miséria e analfabetismo do país, em favor de muitas outras violências que foram feitas ao longo desse tempo. Sim, e o que acontece? Com o enfraquecimento da própria União Soviética e sua dissolução, né, a partir da queda do Muro de Berlim em 1989 e a dissolução da União Soviética nos primeiros anos 90, a Cuba procurou aliados internacionais que eram contra as sanções econômicas que os Estados Unidos impunham ao país para tentar negociar uma abertura do país, uma certa abertura ao capital, assim como a China fez, uma certa abertura de negociação com outros países em troca da manutenção da sua soberania, né, da forma como a própria Cuba queria se governar. Né? Isso só aconteceu de fato, pode passar para o próximo slide, professor, com o governo do Barack Obama, em 2017, com a saída do Fidel Castro como principal líder e com a entrada do Raul Castro, que é irmão do Fidel Castro, fez parte, inclusive, da instauração do governo comunista de Cuba. Então, isso se opunha ao lema que vigorava anteriormente, que era socialismo ou morte. Sim. Né? E isso aí já define uma ditadura, né? E aí o plano, né, do governo era: queremos o capital e não o capitalismo. Exatamente. Então, o que acontece é uma certa flexibilização da ditadura, flexibilização das políticas econômicas, para que Cuba se inserisse dentro desse mercado internacional de forma mais intensa, mas não abrisse mão dos seus princípios políticos, certo? Ao mesmo tempo que ela tentava arrefecer as violências do regime, né? Diminuir essas violências. Até porque isso é conquistado através da pressão da própria população, né? Que a gente vê até hoje, né, uma resistência muito grande, né, a essas violências. Exato. Então, no decorrer dessa abertura, né, que foi desencadeada a partir dos anos 90, mas que fortaleceu a partir dos anos 2000, a Cuba se abriu para os demais países da América Latina também, não foi só para os Estados Unidos, e mais precisamente com a Venezuela, né, que abastecia a ilha com petróleo. Além disso, Cuba devolvia com medicamento genérico, produção de vacina. O Cuba é um grande centro de estudos das ciências médicas, né? Isso é importante a gente ter em mente. E qualidade médica lá da formação em medicina é de alto nível. Sim, é referência para o mundo inteiro, né? Tem vários estudos lá que são premiados e condecorados em outros países também. Então, tem isso, né? Bom, agora a gente vai diretamente para algumas questões que são importantes, mais para a gente trazer outros conteúdos que não foram falados na aula. A primeira... desculpa, gente, eu não coloquei aqui de onde que é a questão, mas a gente retirou ela do
da plataforma Brasil Escola, uma plataforma muito boa para a gente ter resumos assim de determinados conteúdos, tá? Então, qualquer conteúdo que a gente não consiga abordar aqui na aula, por favor, consultem a plataforma do Brasil Escola. Bom, esse aqui é um recorte da revista Época de 2008. Fidel se beneficiou da Guerra Fria e vendeu a importância geopolítica de Cuba à União Soviética, em troca de generosos subsídios. Cuba é muito mais importante no mundo como um símbolo, e ela é um símbolo por causa de Fidel. Sem Fidel, o regime cubano perde o símbolo da vanguarda do comunismo internacional, ou ao menos do anti-imperialismo, especialmente do anti-americanismo. A Revolução Cubana nunca se viu como uma mudança de governo em Cuba apenas. A atuação de Ernesto Che Guevara na África e na América do Sul era parte da mística em torno dos combatentes da Sierra Maestra. Para a América Latina, especificamente, Fidel foi o ícone das mudanças que organizações de esquerda do continente inteiro buscavam. Então, é importante ter em mente que o Fidel Castro, assim como o Che Guevara, eles foram símbolos dessa resistência anti-americanos, anti-América. Estadunidense, né, na verdade. Sim, o termo é equivocado. E anti-imperialista dos Estados Unidos, né? E de anti-intervenção desse país. Bom. Por isso é uma situação muito complexa quando a gente tenta trabalhar nessa aula, né? Exatamente. Ao mesmo tempo que é um regime que tentou diminuir as desigualdades e oferecer serviços básicos para a qualidade de vida da população. E gratuitos. É um regime que perseguiu... De opressão. Que perseguiu e oprimiu opositores. Qualquer divergência. Sim, é de fato uma ditadura, foi de fato uma ditadura brutalmente violenta. Exato. Mas, ao mesmo tempo, olha como é complexa a situação, representou uma resistência, como a professora disse, ao imperialismo estadunidense, né, ao interesse dos Estados Unidos de, a qualquer custo, mesmo com ditaduras também, impor seus interesses a outros países, né? Exato. Passando por cima de qualquer soberania de outros países. Então é importante a gente pensar, gente, eu gosto de sempre pensar dessa forma, que a gente precisa desconfiar de atitudes drásticas, de extremos opostos, de extremos, né, de qualquer forma, mas a gente tem que questionar atitudes radicais perante qualquer grupo. Então, a gente precisa desconfiar um pouco dessas máximas de poder. Sim, que satanizam um lado ou outro, né? A situação é muito mais complexa do que vilões e mocinhos. Exato. Então, a saída de Fidel Castro da liderança do governo, né, que aconteceu nesse período, reacendeu o debate acerca da controvertida história cubana. A respeito do tema, considere as afirmações abaixo. Primeiro, né, e aí a questão é para a gente entender, responder qual questão está correta e qual questão está errada. Então, a primeira questão, a primeira frase, né? No contexto internacional da Guerra Fria, Cuba foi um palco importante na disputa entre os Estados Unidos e a União Soviética, e a ex-União Soviética, com destaque para a crise de mísseis de 1962, quando o mundo esteve à beira de um confronto nuclear. É isso mesmo que aconteceu, essa afirmação está correta, tá, gente? Tem muitos alunos que questionam a gente se pode ter algum tipo de pegadinha nas datas. Eu não acho que seja impossível, tá, pessoal? Mas eu acho muito raro isso acontecer, né? Na minha experiência, na experiência do professor Cleito, a gente nunca viu isso acontecer. Não, isso é improvável. É muito improvável que isso aconteça. Porque isso está ligado a uma forma de educação que não a que é proposta hoje em dia. Não né? é, que é de memorização. E não uma educação da reflexão. Então, assim, é muito difícil. Nunca acho que as coisas sejam impossíveis, mas eu acho que é muito pouco provável que isso aconteça. Então, se vier uma afirmação como essa, de que a crise dos mísseis aconteceu em 1962, eu, se estivesse fazendo essas provas, iria confirmar essa... Não acho que a pegadinha estaria nessa informação. Tá? Como nesse caso, de fato, não está. Como nesse caso, de fato, não está. Nenhuma das questões que a gente traz aqui, a pegadinha, se é que tem alguma, eu acho que não lembro de ter colocado nenhuma, a pegadinha não vai estar nas datas. Bom,
A opção 2. A Revolução Cubana inspirou movimentos de esquerda na América Latina a partir da década de 1960, sendo adotado como modelo para os grupos guerrilheiros pró-socialistas, a exemplo da guerrilha do Araguaia no Brasil. Isso realmente aconteceu, tá, pessoal? A guerrilha do Araguaia, inclusive, até hoje a gente não consegue... Desculpa, é só um alarme para o meu remédio. Até hoje a gente não foram encontrados todos os assassinados durante a guerrilha do Araguaia. Inclusive, o nosso atual presidente tinha na porta de gabinete dele, na época que ele era deputado, uma piada de mau gosto extremo e de falta de empatia e humanidade extremo, que era em relação à procura dos mortos do Araguaia. Era uma imagem de um cão segurando o osso, falando que quem procura osso é cachorro, relacionando aos mortos. Isso é desprezível. Como a gente disse anteriormente, ainda que existam grupos armados que estavam lutando contra um governo tirânico da ditadura de 64, o que é algo legítimo, lutar contra isso, o problema é o armado nesse sentido, né? Mas ainda que esses grupos existam, que tenham interesse em plantar em outros golpes, o que não existia força para isso, existem formas do Estado lidar com isso sem ter que assassinar pessoas. Exato. E mais ilegítimo ainda é impedir ou negligenciar as famílias dos mortos de encontrarem seus entes queridos. Bom, continuando. Terceira opção. Para superar a crise vivida por Cuba desde o fim da União Soviética, o país busca ampliar suas relações econômico-comerciais, sobretudo na América Latina, destacando-se sua aproximação com a Venezuela de Hugo Chávez, que é o que a gente acabou de comentar com o envio de petróleo para a ilha, né? Então, nessa questão aqui, a opção correta é a opção E, todas as afirmações estão corretas, tá? Você quer ler essa questão? Condenem-me, não importa. A história me absolverá. Essa frase foi pronunciada por Fidel Castro, principal líder da Revolução Cubana, na ocasião em que ele, A, foi acusado de assassinar o presidente Fulgêncio Batista, em 1959, comandou as execuções de militares americanos partidários de Fulgêncio Batista, foi julgado pelo assalto ao quartel de Moncada em 1953, associou-se à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, associou-se ao governo de Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Então, pessoal, essa questão aqui ela é muito interessante por duas coisas, né? Primeiro, é uma questão que traz na resposta duas datas, né? 2 anos específicos. E como que a gente desmonta isso, né? A opção A, a gente já pode, né, deixar ela de lado, porque Fulgêncio Batista não foi assassinado, né? Ele fugiu. Então, para a República Dominicana. Então ele não foi em nenhum momento assassinado. Então, essa é a pegadinha, se é que a gente pode chamar isso de pegadinha, está mais na informação anterior do que no ano em si, né? A informação é falsa, né? Então, não é a opção A, então a gente deixa ela de lado. Opção B, comandou as execuções de militares americanos partidários de Fulgêncio Batista. A gente não tem informação sobre isso, tá? Execuções foram realizadas. Sim, de muitos dos que apoiavam o Fulgêncio Batista. Exato. Mas a gente não tem informação sobre o Fidel Castro pronunciar essa frase por conta de execuções militares americanas. Então, a gente tem que pensar o seguinte, essa frase foi pensada, e entra na interpretação da questão, mesmo que você não lembre de absolutamente nada sobre o tema de Revolução Cubana. Essa frase foi pronunciada no momento em que ele estava sendo julgado, porque se ele está falando que ele poderia ser condenado, mas a história absolveria ele está sendo questionado da atitude dele, certo? Então, como o governo comunista em Cuba oficialmente ainda até hoje não caiu, né, oficialmente, ele não teria sido questionado sobre qualquer execução de militares americanos. Então, a questão está errada
mais por conta disso do que se de fato ele tivesse feito isso. Sim, ele executou de fato defensores do poder americano ali em Cuba, mas não foi nesse contexto onde ele disse essa frase. Uhum. Vamos pular a C, porque eu já entreguei, porque é a questão correta, mas vamos por eliminação das seguintes, tá? Então, D, associou-se à União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Esse barco já tinha partido, né? Então, não é exatamente por conta disso que ele fala essa frase, né? O contexto não é esse. Opção E, associou-se ao governo de Hugo Chávez, presidente da Venezuela. Na verdade, quem fez isso foi Cuba, o governo de Cuba, né? Não Fidel Castro em si. Então, a gente precisa desassociar uma figura particular do governo. Até porque o governo do Hugo Chávez é muito posterior à instauração do governo em Cuba. Exatamente. A gente fica com a opção C, foi julgado pelo assalto do quartel de Moncada, né, que deu errado, né? Foi antes foi em 53 mesmo, foi antes da Revolução Cubana, né? Ele foi condenado à prisão, se eu não me engano, por 15 anos, e foi nesse contexto que ele falou, podem me condenar, mas a história vai me absolver. Isso. Que já era um esforço, né, de tentar derrubar o governo anterior, instaurar um novo. Exatamente. Então, a gente vai para a próxima questão, que é a Revolução Cubana, vitoriosa em 59, teve como principal característica a mobilização popular por meio de manifestações de massas e a organização de seguidas greves gerais que interromperam as atividades econômicas de Cuba. Quer falar? O quê? Falar as próximas opções? Não, vamos por opções, vamos por cada uma, então. Essa opção A, a mobilização popular, ela fez parte, né, da Revolução Cubana, mas ela não pode ser considerada como uma principal característica, tá? Mesmo porque estavam acontecendo greves também, mas não no sentido de apoiar a Revolução Cubana diretamente, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre essa situação por conta da próxima opção, que é a prática do foquismo, com grupos armados que se dedicavam à luta armada caracterizada pela tática de guerrilhas. Eu comentei anteriormente sobre o foquismo, né, que se baseava numa tática de começar rebeliões localizar em locais específicos e essas rebeliões seriam insurgentes em momentos próximos, né? Isso desmobilizava qualquer tipo de repressão dessas rebeliões. Então, apesar de parecer ser associado com essas greves que poderiam estar acontecendo também, que estavam acontecendo, a prática do foquismo é uma prática de luta armada. Então, a gente precisa separar esses dois movimentos, né? Greve não tem luta armada, gente. Greve é outra coisa, né? A luta armada é uma característica específica do foquismo. Nessa questão aqui, é a opção B mesmo, né? Que é a prática do foquismo como uma das principais características que levou a Revolução Cubana à vitória, tá? Então, esse é um dos métodos que foi desenvolvido, né, também pelo Che Guevara e que deu certo para a tomada de poder. Sim, só para acrescentar informações, táticas de guerrilha é uma estratégia militar específica que foi utilizado no Vietnã, por exemplo, e um país muito menor territorialmente, economicamente e em termos militares do que os Estados Unidos, ganhou dos Estados Unidos. Exato. Um dos motivos foi porque a imprensa denunciou as violências da frente que os Estados Unidos estavam fazendo. Uhum. O outro motivo é por causa das táticas de guerrilhas. Táticas de guerrilhas os indígenas usavam para a resistência das invasões portuguesas também, aqui no território que a gente chama de Brasil hoje em dia. O que são elas? Aparecer num determinado território onde os guerrilheiros conhecem melhor do que os inimigos deles,
aparecer naquele lugar, atacar rapidamente e se esconder nos lugares estratégicos desse território. E através desses ataques rápidos e que se esconde, consegue poucos guerrilheiros, né? Poucas pessoas envolvidas com essa estratégia conseguem derrotar, às vezes, grupos militares muito maiores. Exatamente. Muito mais organizados e bem armados. O que o professor Clayton acabou de falar tem a ver com a questão C, né, que é a mobilização internacional por meio de campanhas que denunciavam desrespeito aos direitos humanos por parte do governo cubano. Isso não aconteceu na Revolução Cubana, mas aconteceu na Guerra do Vietnã, né, em relação aos Estados Unidos. Os Estados Unidos perdeu essa guerra, mundialmente reconhecido como os perdedores dessa guerra, apesar de lá eles falarem uma outra versão. Sim. Houve denúncias desses abusos dos desrespeitos aos direitos humanos, mas ele não estava necessariamente ligado ao contexto exato do momento da Revolução Cubana. Não se esqueçam que a gente tem que focar no que é a questão da pedida. Exatamente. Né? Qual que é a principal característica da Revolução Cubana no momento que ela foi vitoriosa. Exatamente. Então, opção D, intervenção soviética, isso não aconteceu, então já se corta essa opção. E a opção E, vitória eleitoral dos revolucionários, que também não aconteceu. Então, a dúvida seria, na verdade, a partir das questões A e B, principalmente, apesar da C pode trazer algum tipo de confusão por conta da quantidade de conteúdos, mas principalmente entre a A e a B, né? E aqui, no caso, é a opção B que é a correta. Sim, então percebo que não é tanto... Essas duas primeiras questões não são tão focadas na interpretação, como a gente já trabalhou outras questões. É focada no conhecimento de um aspecto muito específico do tema da Revolução Cubana. Então, por isso a gente trouxe para vocês. Exatamente. São temas que já caíram e caíram repetidamente. Então, é importante que vocês saibam desses dois, certo? Para conseguir tratar de uma questão como essa. A próxima questão é uma questão que a gente vai voltar nela na próxima semana, quando a gente falar de ditadura militar brasileira, mas aqui especificamente é a ocasião em que o governo brasileiro mais explicitamente estreitou relações diplomáticas com o governo revolucionário cubano, ou seja, depois da Revolução, foi. Opção A, quando médicos cubanos vieram atuar no Brasil durante o governo Dilma Rousseff, não foi essa o momento que mais explicitamente estreitou relações diplomáticas, não foi esse. Sim. Foi num momento, na verdade, de extrema tensão, e a gente vai chegar lá nesse momento. Na verdade, esse momento da vinda dos médicos cubanos foi muito por conta de um projeto, né, por parte do governo Dilma, que não teve adesão de médicos, primeiramente de médicos aqui do Brasil. Sim, isso foi é importante esclarecer isso de forma com informações de qualidade, porque isso é muito tematizado de forma popular, de forma errada, a produzir errada, de forma a gerar desinformação e mentira. Esse foi o programa Mais Médicos, foi um programa criado pelo governo para levar médicos para lugares onde não havia, ou havia pouquíssimos médicos, principalmente no oeste brasileiro. Lugares de difícil acesso, inclusive. Isso foi oferecido para os médicos brasileiros que tivessem interesse. E a maior parte dos médicos... não teve interesse. Sim, não podemos esquecer que médicos no Brasil, eu não estou criticando a classe no sentido de tentar demonizar eles de forma nenhuma, mas a gente não pode esquecer que eles fazem parte, em geral, de uma classe média alta, certo? Então, existe um desinteresse, sim. E irem para essas regiões em que esses médicos eram necessitados. Sim, em regiões pobres, Então, foi oferecido esse projeto após a negação de médicos brasileiros em se interessar em cadastrar nisso. Foi oferecido para médicos que estavam interessados nesse programa em Cuba. Exatamente.
Opção B, quando Che Guevara recebeu do presidente Jânio Quadros a comenda da Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul. É essa a opção, tá, pessoal? E aí é uma questão muito específica que se relaciona também com a tensão crescente no Brasil que instaurou a ditadura militar, né? Esse é um exemplo que ainda se tem muito em mente na memória popular do Brasil, né, do brasileiro, de que o Che Guevara veio aqui e recebeu uma das maiores condecorações que o governo brasileiro pode oferecer. Naquele momento era a maior. Naquele momento era a maior. Isso, novamente, é uma questão que necessita de um conhecimento específico. Por isso a gente também está trazendo isso para vocês, porque pode cair. Né? O presidente daquele momento, ainda no período democrático, de forma muito polêmica, condecorou Che Guevara. Até porque não se imaginava que um governo como o dele, que não manifestava posições, esse tipo de posição posições políticas a favor de socialismos ou comunismo, fizesse isso. Ele era, de fato, um presidente muito imprevisível. De fato. Opção C, quando Leonel Brizola recebeu dinheiro de Fidel Castro para montar uma guerrilha revolucionária contra o regime militar instaurado em 1964. Também não é essa opção. Porque isso não ocorreu. Porque isso não aconteceu. Não se tem registros disso, tá, gente? Por mais que, sei lá, a mente de determinadas pessoas possam querer criar uma novelinha na cabeça delas a partir disso. Mas isso não existiu. É ficção. Opção D, quando a blogueira cubana Ioane Sanches veio ao Brasil em 2013. Ai, gente, tem umas questões assim que realmente é para simplesmente excluir. É claro que isso é um completo absurdo. Opção E, quando houve a posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em 2003. Eu não sei por quê. Por quê? Por quê? Porque justamente a questão está tentando partir de uma desinformação que geralmente as pessoas têm e acaba errando pela pegadinha. A maior parte das pessoas, ao invés de estudar história, elas têm uma compreensão mentirosa sobre fatos históricos. Porque os governos Lula foram governos social-democratas. Ou seja, não são, gente, democracias de esquerda liberais. Não foi um são governo que privatizou. Governos comunistas ou socialistas. São social-democratas, pelo amor de Deus. Social-democracia absolutamente não tem nada a ver com o comunismo. Ela é um posicionamento de centro-esquerda que foca em favorecer todo e qualquer posicionamento político, em conviver democraticamente com todos, em ajudar toda a população, em especial os mais necessitados, mas ela também foca em favorecer o empresariado, até porque a social-democracia depende de desenvolver os empresários para que eles ofereçam empregos. Exatamente. Certo? Que foi o que, de fato, os governos petistas fizeram. O povo empregado é um povo estável, e um povo estável é um país estável. Um país estável recebe investimentos de outros países e se torna cada vez mais rico. É uma matemática simples, tá? Não precisa, ninguém precisa criar uma novelinha. Não vou nem falar mexicano, porque as novelas mexicanas são até legais, né? Ninguém precisa criar uma novelinha de baixa qualidade para falar que tem uma ameaça comunista no Brasil, pelo amor, né? Vamos superar isso daí. Isso sempre é usado e funciona, né? Como está funcionando atualmente. Como eu já disse anteriormente, e na nossa aula sobre comunismo, o comunismo no século XX, ele tomou o lugar do Satã, do demônio. Ou seja, inspira o mesmo medo da bruxa, qualquer coisa. Isso, inspira o mesmo medo que anteriormente o demônio nas culturas cristãs inspirava, por causa dessa demonização que foi feita no Ocidente em geral. Isso aí. Comunismo. A gente vai finalizar essa aula destacando o seguinte, né? Não em relação ao conteúdo, mas informação é a principal arma contra medo. Se informem. Utilizem o celular de vocês para fazer essas consultas. Chegou uma notícia, qualquer que seja, inclusive notícias que vocês acham que são boas pela orientação ideológica de vocês. Confirmem se essa notícia é
falsa, se ela é verdadeira. Através de profissionais sérios, é claro, Sim. Né? Jornalistas profissionais. Exatamente. Gente, joga lá no Google. Tem determinadas instituições que fazem isso profissionalmente, mas joguem lá no Google, tal notícia tananana, é verdadeira? É falsa? Vai aparecer várias opções para vocês. Procurem instituições que são fidedignas, tipo o Instituto Lupa, o Sleeping Giants. Tem várias instituições no Brasil que se dedicam a desmentir o que é falso e o que é verdadeiro. Então, procurem essas instituições, se informem, estudem. Sim, e outra questão não deixem que as pessoas se utilizem de mentiras históricas, de interpretações falsas para tentar levar vocês às conclusões que elas querem. Tenham autonomia intelectual, autonomia de pensamento, a partir do conhecimento que vocês têm acesso, como as aulas, certo? A gente está à disposição, caso vocês tenham qualquer dúvida específica que vocês não consigam entender muito bem ou que queiram mais informações. A gente está completamente à disposição. Vão atrás dos profissionais quando vocês precisarem de informações. Quando eu vou usar uma metáfora que é muito boba e verdadeira ao mesmo tempo, que eu sempre gosto de dizer. Quando a gente precisa de carne, a gente vai ao açougue. Então, se a gente precisa de informação, a gente não pode ir nos grupos de zap. A gente não pode ir no açougue. A gente tem que ir atrás de professores de história, de jornalistas sérios, entende? Então, o que eu quero dizer para vocês além disso, somar ao que a professora disse, que percebam como as coisas são muito complexas. Não existem mocinhos e bonzinhos, mocinhos e malzinhos necessariamente. Uhum. Mas o que existe o que a gente produziu de melhor no mundo, que consegue fazer com que posicionamentos diferentes existam sem que o Estado consiga assassinar e perseguir pessoas por simplesmente pensar diferente. É a democracia. Exatamente. Percebam que a democracia é a única que possibilita com que todos esses posicionamentos existem, de que as pessoas que apoiam esses posicionamentos exijam seus direitos ou exijam que seus interesses sejam representados. Democracia é o único sistema que você pode falar, que você pode escolher e você vai ser ouvido. Exatamente. Certo? Então, não seja como os idiotas que a gente está vendo no noticiário querendo intervenção militar. Exatamente. Se eles conseguirem, eles nunca mais vão poder fazer o que eles estão fazendo agora. Eles não vão poder questionar. Porque a única coisa democrática em regimes totalitários é o cacetete, é a violência, que ela desce na cabeça de todos. Exatamente. Então, fica aqui também as referências que a gente utilizou para a elaboração da aula de hoje. A gente vai disponibilizar esse material em PDF lá no nosso Drive e qualquer coisa a gente está à disposição. Exatamente. Um abraço, pessoal. Tchau, gente. Bons estudos. Bons estudos.